Eu sou Fernanda e essa história que vou contar aconteceu comigo há alguns anos. Eu trabalhava como técnica de enfermagem em um hospital antigo no centro de Porto Alegre. Era um lugar conhecido por sua arquitetura imponente e corredores longos e mal iluminados que pareciam guardar segredos sombrios de tempos passados. Como muitos prédios daquela época, o hospital tinha uma ala desativada, uma parte antiga que havia sido fechada há décadas, desde um surto de tuberculose nos anos 50. Ninguém tinha permissão para entrar lá e a maioria dos funcionários evitava sequer passar perto daquela área. Era uma noite de plantão, o hospital estava quieto, com exceção dos ruídos típicos de um ambiente hospitalar. Eu estava sozinha na enfermaria, revisando prontuários quando ouvi algo que não deveria estar ali. Passos arrastados, acompanhados por uma tosse seca e persistente. Levantei-me de imediato, tentando identificar de onde vinha o som. Meu coração acelerou quando percebi que o barulho vinha daquela ala fechada. Na minha cabeça, tentei justificar aquilo, talvez fosse apenas o eco de algum paciente distante, talvez algum animal, ou até mesmo minha imaginação me pregando uma peça. Mas a curiosidade misturada com uma ponta de medo me impulsionou a investigar. Peguei uma lanterna e fui em direção ao corredor que levava à ala desativada. As luzes daquele corredor estavam fracas, piscando de vez em quando, criando um ambiente ainda mais estranho. Quando me aproximei da porta pesada que isolava a ala fechada, senti um cheiro forte, uma mistura de desinfetante com algo apodrecido que me fez cobrir o nariz instintivamente. A porta, que sempre esteve trancada, estava ligeiramente aberta, como se alguém a tivesse forçado. Empurrei a porta devagar e ela rangeu com um som agudo, ecoando pelo corredor vazio. O interior da ala estava completamente escuro, então liguei a lanterna, iluminando o caminho à minha frente. O ar lá dentro estava pesado, denso, difícil de respirar. À medida que avançava pelo corredor, o som da tosse se tornava mais claro, mais perto, até que parei bruscamente ao ouvir uma voz rouca chamando por ajuda. Senti um frio na espinha, mas continuei. O feixe de luz da lanterna revelou as paredes úmidas, com manchas escuras que se espalhavam como mofo. Mas o que realmente me assustou foram as sombras que surgiram na parede. Eram vultos humanos magros e torturados, com os corpos contorcidos e os rostos desfigurados. Pareciam estar presos em um estado de sofrimento eterno. Eles não estavam lá realmente, mas suas sombras, essas eu podia ver claramente. As sombras se moviam, como se tentassem se libertar das paredes. E foi então que percebi algo terrível. Elas estavam se aproximando de mim. Eu senti uma presença, como se algo estivesse me rodeando, me cercando. Tentei recuar, mas meus pés pareciam presos ao chão. A voz novamente chamou por ajuda, mas desta vez veio de várias direções ao mesmo tempo, como se estivesse cercada por almas perdidas. Não havia saída. Foi quando vi, na luz fraca da lanterna, marcas de mãos no chão, mãos finas, ossudas, cobertas de sangue seco. Elas surgiam ao longo do corredor, como se algo ou alguém estivesse se arrastando desesperadamente. Eu ouvi um arrastar suave, vindo de algum lugar à minha frente, e me forcei a continuar, mesmo com o medo me sufocando. Finalmente cheguei ao fim do corredor, onde uma porta entreaberta revelava o que parecia ser uma antiga enfermaria. Lá dentro, a cena era ainda pior. Camas enferrujadas estavam dispostas de forma caótica, com colchões rasgados e cobertos por lençóis encardidos. Mas o que realmente me aterrorizou foram os corpos. Eles estavam deitados nas camas, magros, pálidos, com olhos fundos, que pareciam seguir cada movimento que eu fazia. Eram pessoas, ou que um dia foram pessoas, presas em um estado entre a vida e a morte. Um deles se levantou da cama, o corpo frágil, tremendo, e estendeu a mão em minha direção. Eu podia ver a dor em seus olhos, a súplica silenciosa por algo que eu não podia oferecer. Tentei gritar, mas minha voz falhou. Dei um passo para trás e o chão sob meus pés pareceu ceder, como se a realidade estivesse se distorcendo ao meu redor. Foi então que algo me puxou, senti mãos invisíveis segurando meus braços, minhas pernas me prendendo. A luz da lanterna piscou e se apagou,
deixando-me em uma escuridão completa. O ar estava gelado e eu podia ouvir o som de respirações ofegantes ao meu redor, próximas, quase em cima de mim. Eu tentei me soltar, mas essas mãos frias e esqueléticas, seguravam-me com força. Não sei quanto tempo fiquei lá, presa naquela escuridão, mas em algum momento a luz voltou. Eu estava deitada no chão do corredor, sozinha, ofegante e suando frio. Olhei ao redor, mas não havia nada, nem sombras, nem corpos, apenas o silêncio do hospital deserto. Levantei-me com dificuldade e corri para fora daquela ala, fechando a porta com força atrás de mim. Desde aquela noite, algo mudou em mim. Eu deixei o hospital pouco tempo depois, incapaz de continuar trabalhando naquele lugar. Mas o que aconteceu lá nunca me deixou realmente. Ainda ouço sons da tosse, os passos arrastados e de vez em quando vejo marcas de mãos em lugares onde não deveriam estar. Às vezes tenho pesadelos com aquelas sombras, com aqueles corpos e acordo sentindo como se ainda estivesse presa naquele corredor escuro. E o pior de tudo é que, mesmo acordada, às vezes sinto aquelas mãos de novo, segurando meus braços, minhas pernas, como se quisesse me puxar de volta para aquele lugar onde a dor e o sofrimento nunca terminam. Eu sei que o que vi naquela noite não foi um sonho e que, de alguma forma, aquelas almas ainda estão presas lá, esperando, sofrendo e me chamando. Antes de continuar para o próximo relato, comente de qual cidade você está assistindo e eu vou responder a todos que comentarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora vamos continuar. Meu nome é Marcelo e essa história é uma daquelas que, por mais que eu tente esquecer, nunca vai me deixar em paz. Durante meu estágio como enfermeiro, fui designado para a ala psiquiátrica de um hospital antigo em Belo Horizonte. O prédio era velho, cheio de corredores estreitos e mal iluminados, o tipo de lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo. Logo de cara percebi que aquele não era um ambiente qualquer. Havia algo ali, uma sensação que eu não conseguia descrever, mas que parecia pairar no ar. Entre as várias áreas da ala, havia uma enfermaria, que todos evitavam. Ninguém falava muito sobre o que acontecia lá, mas eu ouvi os boatos. Era onde os pacientes mais perigosos eram levados, aqueles que ninguém conseguia controlar ou curar. Diziam que era um lugar onde as pessoas simplesmente eram deixadas para morrer, esquecidas e abandonadas. Numa noite, fui chamado para cobrir um turno extra e, para minha infelicidade, fui escalado justamente para cuidar dessa enfermaria. Eu sabia que ia ser complicado, mas nada me preparou para o que estava por vir. Quando entrei, a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era um odor forte, de mofo misturado com algo mais, algo que eu só conseguia descrever como desespero. Era como se aquele lugar tivesse impregnado com sofrimento de anos. Os pacientes estavam em seus leitos, mas havia algo errado com eles. Todos estavam agitados, murmurando coisas que eu não conseguia entender. Um deles, um homem que parecia ter uns 50 anos, mas que podia muito bem ter muito mais, começou a bater a cabeça na parede com força. Ele repetia a mesma frase sem parar. Ele está aqui, ele veio nos buscar. Tentei acalmá-lo, mas parecia que ele nem me via, como se estivesse preso em algum tipo de transe. Foi então que ouvi o barulho. No começo achei que era a minha imaginação, mas logo percebi que vinha do corredor. Era o som de correntes, como se alguém as arrastasse pelo chão. Meu corpo inteiro ficou tenso e uma sensação de perigo tomou conta de mim. De repente, as portas das celas começaram a se abrir sozinhas, uma por uma. Cada porta se abriu com um estalo alto, como se algo as estivesse empurrando com força. Os pacientes começaram a gritar, e o som que encheu a enfermaria foi horrível. Mas não eram gritos comuns, eram sons de pavor, de dor. Eles se contorciam de maneiras que eu nunca tinha visto antes, como se seus corpos estivessem sendo torcidos por dentro. Foi quando eu vi algo que nunca vou esquecer. No fim do corredor, uma sombra começou a se formar. Era enorme, ocupava quase toda a largura do corredor, mas não tinha uma forma definida. O que me paralisou foram os olhos. Brilhavam no escuro, fixos em mim, como se aquela coisa estivesse me observando, me analisando. Eu sabia que precisava sair dali, mas meu corpo parecia travado, como se a gravidade tivesse triplicado de repente. A sombra começou a se mover na minha direção e o som das correntes ficou ainda mais alto.
Podia sentir o chão vibrando sob meus pés. Finalmente consegui me mexer e corri o mais rápido que pude. Atravessei o corredor, passando pelos pacientes que ainda gritavam e se contorciam, e me joguei para fora daquela enfermaria. Quando cheguei do lado de fora, estava ofegante, mas não me permiti parar. Corri até a enfermaria principal, onde os outros enfermeiros me encontraram pálido e tremendo. Tentei explicar o que havia acontecido, mas as palavras não saíam direito. Eles me olharam como se eu estivesse louco, mas eu sabia o que tinha visto. Passei o resto do turno em um estado de choque, esperando a hora de ir embora. Desde aquela noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre que me olho no espelho, vejo os rostos dos pacientes daquela enfermaria. Eles me observam com olhos que não piscam, como se estivessem presos ali, esperando que eu faça alguma coisa. E o pior de tudo é que de vez em quando ouço o som das correntes novamente, mesmo longe daquele hospital, como se aquela coisa ainda estivesse me perseguindo, tentando me alcançar. Eu deixei o hospital pouco tempo depois, mas aquilo que aconteceu naquela noite nunca me deixou realmente. Ainda sinto em algumas noites que algo está me observando na escuridão, algo que veio daqueles corredores antigos e não pertence a esse mundo. E é por isso que eu nunca mais voltei àquele hospital. Algumas portas, quando abertas, nunca se fecham de verdade. E a sombra que vi naquela noite é uma prova viva disso. Ela ainda está lá fora, esperando, e eu sei que, de alguma forma, ela não vai parar até me encontrar novamente. Agora vamos para o próximo relato. Eu nunca fui alguém impressionável. Sempre encarei a vida com os 2 pés no chão, cético demais, para dar ouvidos ao que não se pode provar. Mas tem coisas que simplesmente não se explicam, e desde aquela época, por mais que eu tente racionalizar, tem algo dentro de mim que se recusa a deixar aquilo virar apenas memória. Meu nome é Marcos, tenho 36 anos hoje, mas isso aconteceu quando eu tinha 28. Minha mãe sofreu um AVC e ficou em coma por semanas. Como meu pai já havia morrido e eu era filho único, coube a mim cuidar de tudo. Ela foi internada num hospital público no interior de Minas, não muito longe da cidade onde cresci, um desses prédios antigos com corredores compridos e janelas de madeira que rangem até quando não há vento. O lugar tinha cheiro de umidade misturado com álcool barato e sempre parecia mais frio do que deveria. Era estranho o modo como os sons se comportavam ali. As vozes se perdiam, os passos pareciam mais lentos. Tive a impressão de que o tempo dentro daquele hospital não seguia a mesma lógica do lado de fora. Visitei minha mãe todos os dias, mas foi numa terça-feira à noite que tudo começou. Cheguei já perto das 10. Os corredores estavam quase vazios. Apenas uma senhora muito magra empurrava um carrinho de limpeza. Ela me olhou por alguns segundos como se me conhecesse, mas não disse nada. Segui até o quarto da minha mãe, que ficava no final do corredor, virando à esquerda. Quando entrei, ela estava exatamente como sempre, imóvel, ligada aos aparelhos, com a pele pálida e os olhos fechados. Sentei na poltrona ao lado da cama, coloquei o celular para carregar e fechei os olhos por alguns minutos. Não cheguei a dormir, foi mais como se meu corpo tivesse afundado no silêncio. Só voltei a atenção quando percebi que não ouvia mais o som do monitor cardíaco. Levantei rápido e os números estavam normais. Estava funcionando, mas eu não ouvia nada. Nenhum som, nem da rua, nem da sala dos enfermeiros, nem mesmo o barulho dos meus próprios passos. Aquilo durou poucos segundos, mas foi o bastante para fazer meu peito apertar. Saí do quarto tentando entender o que tinha acontecido. Foi aí que vi ela. Parada no fim do corredor, era uma mulher com um uniforme antigo, desses de enfermeira dos anos 60. Não parecia fantasia. Estava manchado, como se tivesse sido guardado úmido por muito tempo. Ela me encarava, mas seu rosto parecia desalinhado. Não deformado, mas como se os olhos estivessem fixos em mim, sem nenhum propósito, sem nenhum peso. Eu chamei e perguntei se estava tudo bem, mas ela não respondeu. Apenas virou-se devagar e entrou por uma porta à direita, uma porta que até então eu jurava que levava apenas a uma antiga ala desativada. Curioso, fui atrás. Quando abri a porta, senti um cheiro forte de ferro. Era um corredor estreito, mal iluminado. As lâmpadas piscavam e o piso parecia ter sido limpo às pressas, com manchas que pareciam secas demais para terem vindo daquele dia.
Senti vontade de voltar, mas algo me empurrava adiante. Meus passos eram leves, mas pareciam ecoar como se algo estivesse logo atrás. Foi ali que ouvi pela primeira vez. Não palavras, mas um som de respiração não minha. Era ofegante, rápida, vindo de dentro de um dos quartos da ala velha. Olhei por uma fresta da porta entreaberta e vi uma maca vazia, mas com marcas de mãos nas bordas. Marcas pequenas, como de alguém que se arrastou para fora. A respiração cessou e com ela a luz do corredor também apagou. Tudo ficou escuro. Fiquei parado, sem saber o que fazer, até que a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Corri de volta, tateando as paredes, e só consegui sair quando encontrei uma chave girando sozinha na maçaneta. O corredor de fora estava como antes, e ninguém parecia ter ouvido nada. Voltei para o quarto da minha mãe trêmulo, tentando convencer a mim mesmo de que o cansaço estava me pregando peças. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Sempre que eu chegava, o quarto da minha mãe estava diferente. Uma vez encontrei o lençol trocado por um bem mais velho, o nome de um outro hospital bordado. Outra vez vi que ela estava com uma pulseira identificando outro paciente. Questionei a equipe, mas ninguém soube responder. Disseram que talvez alguém da limpeza tivesse confundido. Foi numa dessas noites que ela abriu os olhos, pela primeira vez desde o AVC, mas ela não me olhou. Olhava para o canto do teto, com os lábios tremendo. E o que saiu da boca dela não parecia dela. Não era só a voz, era o modo como falava, como se estivesse recitando algo, palavras cortadas que eu não entendi e que terminaram com um grito baixo, sufocado. Os monitores começaram a apitar e quando a equipe chegou, ela já estava desacordada de novo. Um dos enfermeiros, um homem mais velho que parecia saber mais do que dizia, me puxou de lado naquela madrugada e perguntou se eu já tinha visto a mulher de branco. Eu disse que sim, que tinha seguido uma até a ala desativada. Ele apenas balançou a cabeça. Disse que nos anos 70 houve um incêndio nessa parte do hospital. Muitos morreram, entre eles uma enfermeira que ficou presa tentando tirar os pacientes. Segundo ele, desde então, pessoas relatavam vê-la vagando pelos corredores em noites silenciosas. Não consegui dormir naquela noite. Voltei ao hospital pela manhã seguinte para buscar uns exames e encontrei minha mãe morta. Disseram que ela teve uma parada cardíaca durante a madrugada. Os aparelhos estavam funcionando e não havia falhas registradas. Mas eu soube, senti. Depois do enterro, não consegui voltar para minha casa. Me hospedei num hotel por uns dias só para evitar o hospital que ficava a 3 quarteirões dali. Mas mesmo longe não consegui escapar. Toda noite, entre 3 e 4 da manhã, ouvia batidas na porta do quarto. 3 toques, sempre 3. Quando abria, o corredor estava vazio. Na última noite, antes de voltar para casa, resolvi enfrentar. Fiquei acordado, esperando. Quando os 3 toques vieram, fui até a porta devagar. Olhei pelo olho mágico, não vi nada, mas havia uma sombra projetada no chão do corredor, como se alguém estivesse do lado da porta, imóvel. Então a luz do corredor apagou, não abri. Fiquei ali parado até amanhecer. Quando desci para fazer o check-out, o recepcionista me chamou pelo nome, perguntou se eu tinha esquecido algo no quarto. Disse que não. Ele então mostrou uma pulseira de identificação do hospital, a mesma que minha mãe usava no dia em que morreu. Disse que uma camareira encontrou em cima da cama, exatamente onde eu dormi. Nunca contei isso para ninguém. Não todo esse relato. Algumas partes, sim, eu mencionei em voz alta. Outras deixei guardadas para mim com medo de parecer louco. Tá gostando dos relatos? Então curta o vídeo e fortaleça o canal. Seu apoio faz toda a diferença. Agora, vamos a mais um relato. Meu nome é Fábricia, tenho 52 anos. E o que vou contar aconteceu nos últimos meses, mas até hoje ainda não consegui entender direito o que se passou. Moro em um prédio antigo, no centro da cidade. Sempre fui a única moradora do último andar, o que me dava um certo conforto, já que a privacidade era algo que eu valorizava. Mas isso mudou quando novos vizinhos se mudaram para o andar abaixo do meu. No início, não pensei muito sobre isso. Eu sabia que o prédio era velho e novos moradores eram uma parte comum da rotina. Porém, algo estranho começou a acontecer logo após a mudança. No começo eram só ruídos, barulhos vindos do andar de baixo, como se móveis estivessem sendo rearranjados ou algo pesado estivesse sendo arrastado.
No entanto, o mais curioso era que esses sons pareciam vir de um lugar onde não havia móveis. O apartamento estava vazio há algum tempo antes deles chegarem. À noite os barulhos aumentavam. Eu acordava várias vezes, sentindo como se algo estivesse acontecendo por lá. A princípio, pensei que fosse o som do edifício velho, mas o fato de não conseguir ver nada ao olhar pela janela me deixou desconfortável. Decidi ignorar, pois a verdade é que, no fundo, eu não queria me envolver em qualquer situação que me fizesse questionar o que estava acontecendo. Foi quando comecei a perceber outras coisas. Certo dia, ao descer as escadas, vi uma mulher na entrada do prédio, uma mulher que nunca tinha visto antes. Ela me olhou de maneira estranha, como se estivesse me esperando. Olhei rapidamente para trás, mas ela já havia desaparecido. Naquela noite, o som na casa abaixo se intensificou, como se alguém estivesse batendo nas paredes, como se alguém estivesse tentando escapar de algo. Eu não sabia o que pensar, mas a sensação de desconforto não me deixava em paz. Na semana seguinte, uma jovem senhora se apresentou como a nova vizinha de baixo. Seu nome era Sofia e ela parecia amigável, embora com uma expressão que não conseguia ler completamente. Ela me disse que havia se mudado com seu marido e filha. Eu a vi algumas vezes no corredor, mas ela sempre parecia estar com pressa, como se tivesse algo mais importante para fazer do que conversar. O comportamento de Sofia começou a me deixar inquieta. Ela parecia cada vez mais nervosa e frequentemente se trancava em seu apartamento sem permitir que ninguém a visse. Aos poucos, comecei a notar que o comportamento estranho não estava se limitando a ela. Sua filha, uma criança de talvez 8 ou 9 anos, estava frequentemente sozinha no corredor, olhando para o vazio, como se estivesse esperando algo. Quando eu a cumprimentava, ela não respondia. Ela apenas me encarava com uma expressão vazia, como se soubesse algo que eu não sabia. Tudo piorou em uma noite de tempestade, quando eu estava sozinha em casa. O som do vento forte e da chuva batendo nas janelas misturava-se com os barulhos do andar de baixo, que agora não eram mais de móveis sendo movidos, mas algo mais. Como se alguém estivesse tentando quebrar as paredes. A cada estalo, a pressão em meu peito aumentava. Fui até a janela e vi uma sombra se movendo rapidamente do lado de fora do meu prédio, como se alguém estivesse correndo pelas paredes. No dia seguinte, quando entrei no meu apartamento vizinho, encontrei Sofia e sua filha em estado de desespero. Ela me explicou, com lágrimas nos olhos, que estavam sendo perseguidas por algo que estava na casa desde que haviam se mudado. Sofia contou que, desde o primeiro dia em que entraram no apartamento, coisas estranhas começaram a acontecer. Eles ouviram passos vindos do andar de cima, portas se fechando sozinhas e sombras se movendo pelo corredor. Mas o pior foi o que a filha dela disse um dia, com uma calma perturbadora. Eles estão aqui, eles estão esperando. Eu tentei manter a calma, mas sabia que havia algo errado. Eu sugeri que eles se mudassem, mas Sofia insistiu que não podia, pois algo a impedia. Ela não soube explicar, mas eu percebi que a presença que ela temia não era algo do tipo espírito, era algo mais sinistro, algo que estava na casa há muito tempo. Na noite seguinte, decidi ir até o apartamento de Sofia. Quando a porta se abriu, uma onda de ar pesado me envolveu. O lugar estava frio, muito mais frio do que o usual, e um odor estranho e amargo tomou conta de minhas narinas. A filha de Sofia estava no meio da sala, com os olhos fixos na parede, como se estivesse esperando algo. Foi quando viu o que ela estava observando. Havia marcas nas paredes, desenhos feitos à mão, mas não eram desenhos simples. Pareciam símbolos, desenhos que eu não conseguia entender. Sofia me explicou que os anteriores moradores haviam feito essas marcas, mas que ninguém nunca havia conseguido descobrir o que significavam. Ela também me contou sobre os sons que começaram a ocorrer todas as noites e como tudo ficou cada vez mais estranho à medida que o tempo passava. Decidi ir embora com a sensação de que havia algo terrível prestes a acontecer. No caminho para minha casa, vi uma figura à distância, alguém que parecia se aproximar rapidamente. Eu apressei o passo, mas quando virei a esquina não havia mais ninguém ali. Ao chegar em casa, fui tomada por uma sensação de que algo estava me observando. Os barulhos, os pesadelos, as sombras, tudo parecia interligado. Algo não estava certo em meu prédio. Algo estava esperando, e eu tinha a sensação de que
De alguma forma, minha presença ali estava conectada ao que estava acontecendo. Não sei como, mas sei que algo muito mais profundo e terrível está se desenrolando em meu prédio. E talvez eu nunca descubra a verdade sobre o que está acontecendo. A única coisa que sei é que, desde que aqueles vizinhos se mudaram, nada mais será o mesmo. Dando sequência, vamos a mais um relato. Eu sou Luciana e a história que vou contar para você aconteceu há pouco tempo, mas até hoje não consigo entender o que realmente aconteceu. Vivo em Sorocaba, uma cidade tranquila, mas com um quê de mistério nas ruas mais antigas. Sempre fui cética quanto ao paranormal, mas isso mudou de forma assustadora quando comprei algo que achava ser apenas uma curiosidade inofensiva. Tudo começou quando vi um anúncio na internet, um garraduende, um amuleto feito à mão que prometia trazer sorte e afastar energias negativas. Eu sabia que esses itens podem ter histórias duvidosas por trás, mas algo no olhar daquele pequeno ser esculpido me atraiu. Achei que seria uma boa adição à decoração da minha casa e decidi comprar. No começo, nada aconteceu demais. O garraduende ficava lá na estante como qualquer outro objeto decorativo. Mas logo começaram a acontecer coisas estranhas. No primeiro dia eu estava sozinha em casa, descansando após um longo dia de trabalho, quando comecei a ouvir pequenos barulhos vindos da sala. Fui até lá, mas não encontrei nada fora do lugar. Pensei que fosse apenas minha mente, cansada. Mas a sensação de estar sendo observada persistia. Na noite seguinte, o que aconteceu foi ainda mais inquietante. Estava deitada na cama, já prestes a dormir, quando senti uma leve pressão na cama, como se alguém tivesse sentado ao meu lado. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ainda assim, o peso na cama permaneceu por alguns minutos, até desaparecer repentinamente. A sensação de estar sendo seguida aumentava a cada dia e eu estava ficando cada vez mais desconfortável. Então, uma noite, depois de um dia particularmente estressante, fui até a sala e vi algo que me fez paralisar. O garraduende estava fora da estante, no chão, em frente ao sofá, como se tivesse sido colocado ali de propósito. Não havia explicação para isso. Eu não o havia tocado e minha casa estava vazia o tempo todo. Eu tentei ignorar e racionalizar, pensando que talvez o vento tivesse derrubado o amuleto ou algo do tipo, mas as coisas começaram a piorar. Às vezes, eu via sombras se movendo rapidamente pelos cantos da minha visão e o ar parecia ficar mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas o pior aconteceu na noite de sexta-feira. Eu estava dormindo quando de repente acordei com a sensação de que algo estava me observando. Quando abri os olhos, o quarto estava completamente escuro, exceto pela luz fraca da rua que se filtrava pela janela. Mas havia algo mais, algo estranho. Na penumbra, eu vi um contorno perto da porta do meu quarto. Não sabia dizer se era uma pessoa, mas de alguma forma pude sentir que não era humano, uma presença que não pertencia a esse mundo. Não conseguia me mover, como se estivesse paralisada. Cada respiração minha parecia ecoar na minha cabeça. E o silêncio era denso. Eu não conseguia gritar, não conseguia me mexer. Só fiquei lá, observando aquele ser que permanecia imóvel na porta. O medo tomou conta de mim de uma maneira indescritível. Em algum momento, a figura desapareceu e eu finalmente consegui me mover. Saí correndo para a sala, onde o garraduende estava novamente no chão. Algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas uma coincidência e comecei a juntar as peças. Depois de fazer algumas pesquisas, descobri que o garraduende não era apenas um amuleto, mas sim um objeto com uma história de maldição que, quando invocado, trazia para casa aquele que era capaz de sentir sua presença ou de ser sua vítima. Eu não sabia o que fazer. Me sentia cada vez mais vulnerável dentro da minha própria casa. Não conseguia mais ficar tranquila nem mesmo durante o dia. O medo se infiltrou em todos os meus pensamentos e cada canto da minha casa parecia ocultar algo que não conseguia compreender. A sensação de que havia algo dentro de mim, algo que havia sido despertado, me consumia. Finalmente decidi me livrar do amuleto, embora soubesse que isso não resolveria completamente o problema. Coloquei o garraduende em uma caixa, amarrei bem e o deixei em uma gaveta do fundo do armário, onde esperava que ele nunca mais voltasse à tona.
Mas, por mais que tentasse seguir em frente, sabia que o mal que havia sido invocado não era algo que poderia ser facilmente ignorado. E até hoje, em alguns momentos, sinto como se aquele ser estivesse ainda por perto, esperando o momento certo para se manifestar novamente. Nunca mais comprei outro objeto como aquele. E todas as noites, antes de dormir, dou uma última olhada ao redor, temendo que o que aconteceu comigo se repita. No fundo, sei que há forças que não compreendemos e que talvez o que começou como uma curiosidade tenha se tornado algo muito maior do que eu poderia imaginar. Agora acompanhe a próxima história. Trabalhei por muitos anos como enfermeira na maternidade de um hospital antigo em Salvador. O prédio em si já era assustador, com suas paredes desgastadas e corredores estreitos. Durante a noite, o silêncio era cortado apenas pelo som dos passos dos funcionários e os choros distantes de bebês recém-nascidos. Aquelas noites tinham uma atmosfera pesada, algo que você sentia na pele, especialmente nas noites de lua nova. Sempre diziam que essas noites eram amaldiçoadas, mas, como muitos, eu não dava muita atenção a essas histórias até aquela noite. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos parecia ser. Uma jovem mãe, ainda adolescente, deu entrada em trabalho de parto. Ela estava sozinha, sem nenhum acompanhante. As dores eram intensas, mas o parto em si foi rápido. Quando o bebê nasceu, algo de imediato me chamou a atenção. Ele não chorou. Na maioria das vezes, os bebês soltam aquele choro alto assim que nascem, é o que todo mundo espera. Mas aquele bebê ficou em silêncio, imóvel, como se o ar ao redor dele estivesse parado. Tentando manter a calma, limpei o bebê e o coloquei nos braços da mãe. Foi aí que tudo começou a desmoronar. Quando a mãe olhou para o bebê, seu rosto mudou completamente. Ela arregalou os olhos, ficou pálida e, num impulso, o empurrou para longe, gritando algo que me deixou sem chão. Isso não é meu filho. Aquele grito ecoou pelos corredores vazios e, por um momento, o tempo pareceu parar. Olhei para o bebê e vi algo que jamais esquecerei. Seus olhos eram completamente negros, sem qualquer sinal de vida, sem pupilas, como se fossem dois buracos profundos. Um calafrio percorreu meu corpo, mas tentei manter a compostura. Peguei o bebê e o levei rapidamente para o berçário. O que aconteceu a seguir ainda me assombra. No berçário, as luzes pareciam mais fracas do que o normal, como se o lugar estivesse mergulhado em uma penumbra constante. Coloquei o bebê em um dos berços e observei por alguns minutos. Ele continuava imóvel, não se mexia, nem sequer piscava. Mas havia algo perturbador. Aqueles olhos negros seguiam cada movimento que eu fazia, como se estivesse me observando, me analisando. Chamei uma das enfermeiras mais velhas, uma senhora que trabalhava no hospital há décadas. Ela entrou na sala e, assim que viu o bebê, seu rosto mudou. Ela me puxou para o canto e, com uma voz séria, disse: "Esse bebê não tem alma. Ele nunca deveria ter nascido." Fiquei sem palavras. Como alguém pode dizer algo assim de um recém-nascido? Mas, no fundo, algo em mim sabia que ela estava certa. Poucas horas depois, o hospital mergulhou no caos. A jovem mãe foi encontrada morta em sua cama. Seu rosto estava contorcido em uma expressão de puro terror, como se tivesse visto algo além da compreensão. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu e, enquanto todos se concentravam em tentar entender a morte dela, fui direto ao berçário. E foi aí que a coisa mais estranha aconteceu. O bebê havia desaparecido. Procurei por todos os cantos, mas ele simplesmente sumiu, como se nunca tivesse existido. O hospital entrou em pânico. Ninguém conseguia explicar como um bebê recém-nascido poderia desaparecer de um berçário trancado. A notícia da morte da mãe e do desaparecimento do bebê se espalhou rapidamente e, em questão de semanas, a maternidade foi fechada. Dizem que foi por falta de recursos, mas os funcionários sabiam a verdade. Ninguém queria mais trabalhar lá. A história do bebê sem alma se espalhou e o medo tomou conta de todos. Anos se passaram e, mesmo depois de ter deixado aquele hospital, a memória daquela noite ainda me atormenta. Nunca consegui esquecer os olhos daquele bebê ou o grito desesperado daquela mãe. De vez em quando ainda sonho com aquele hospital, com seus corredores escuros e o silêncio opressor. Acordo sempre com a sensação de que algo ou alguém está me observando, esperando o momento certo para voltar. O hospital foi demolido há alguns anos, mas dizem que
Mesmo no terreno vazio, é possível ouvir, nas noites de lua nova, o choro de um bebê que nunca deveria ter nascido, e eu, mesmo tentando seguir em frente, nunca consegui me livrar da sensação de que, de alguma forma, aquele bebê ainda está por aí, em algum lugar, esperando por sua mãe, ou por mim. Se você ainda está comigo até aqui, comenta, ainda estou aqui. Quero ver quem tem coragem de ouvir tudo até o fim. Agora, bora continuar. Vamos seguir para o próximo relato. Olá a todos que estão ouvindo. Gostaria de compartilhar um acontecimento que vivi há alguns anos. Meu nome é Fernando e há mais de 2 décadas rodo pelas estradas da Colômbia. Sempre me senti em casa na estrada, onde a solidão e o silêncio das viagens longas me davam uma paz que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Mas uma noite, durante uma viagem pela Ruta del Sol, algo aconteceu. Algo que até hoje não consigo explicar e que continua me assombrando. Era uma noite perfeita para dirigir. Céu limpo, estrelas brilhando e quase nenhum carro na estrada. Eu já estava há algumas horas na direção, aproveitando o caminho vazio para adiantar a viagem. O motor do caminhão cantava suavemente e a música no rádio era apenas um som de fundo, deixando a noite parecer ainda mais calma. Foi então que, ao fazer uma curva acentuada, vi algo estranho no asfalto. Parecia um animal atropelado, uma sombra indefinida estendida no meio da estrada. Reduzi a velocidade, já acostumado a situações assim, pois sabia que qualquer descuido podia custar caro. Mas conforme me aproximei, percebi que não era um animal. A forma no chão se mexeu, de um jeito que me deixou completamente tenso. A coisa que estava no asfalto começou a se mover, mas não como algo que estivesse machucado tentando se arrastar. Era mais como se estivesse dobrando seu corpo de uma maneira antinatural, quase como se não tivesse ossos. Me aproximei devagar, os faróis do caminhão iluminando aquela coisa retorcida que agora se levantava. Era difícil de descrever. Parecia um ser humano, mas algo nele estava errado. Seus braços eram longos demais, esticados de uma forma desproporcional, e a pele brilhava de uma maneira estranha sob a luz. Um brilho fraco e pálido, como se fosse translúcida. Meu corpo ficou rígido ao perceber que os olhos daquela coisa brilhavam em um tom amarelado, como de um predador à espreita. Não havia explicação para aquilo. Eu sabia que não era algo que pertencia a este mundo. Quando percebi o que estava acontecendo, meu instinto gritou para que eu acelerasse, mas eu estava em estado de choque. A criatura que antes estava no chão agora estava em pé, encarando diretamente a cabine do caminhão. Sem qualquer aviso, ela começou a correr em minha direção. A maneira como se movia era rápida demais, cada movimento parecia distorcido, anormal, emitia um som agudo, algo entre um grito e uma risada que me fez querer cobrir os ouvidos, mas eu estava paralisado. Acelerei o caminhão, mas não fui rápido o suficiente. Em segundos, aquela coisa estava ao lado do caminhão. Eu podia ouvi-la arranhando a lataria. O som metálico das unhas contra o aço era perturbador, penetrando fundo nos meus ouvidos. Eu tentava me concentrar na estrada, mas era impossível. Olhei pelo retrovisor e vi que a criatura agora estava agarrada à traseira do caminhão, os olhos amarelados ainda fixos em mim. O desespero tomou conta de mim. O motor rugia enquanto eu tentava escapar, mas a sensação de que aquela coisa estava ganhando terreno era sufocante. Eu pisava no acelerador com toda a força que tinha, tentando deixar aquilo para trás. A criatura parecia determinada a me alcançar. O som de suas unhas ainda ecoava, como se estivesse prestes a entrar na cabine. Depois de alguns quilômetros, vi as luzes de outro caminhão vindo na direção oposta. A esperança tomou conta de mim por um instante. As luzes daquele veículo iluminaram a estrada, e foi nesse exato momento que a criatura se soltou. Ela desapareceu na escuridão como se nunca tivesse estado lá. O outro caminhoneiro passou por mim, buzinando em um cumprimento amigável, sem a menor ideia do que eu tinha acabado de passar. Quando consegui parar em um posto de gasolina, meus braços estavam tão tensos que mal conseguiam soltar o volante. Desci do caminhão e fui direto verificar a lataria. As marcas estavam lá, profundas e visíveis. Eu não estava louco. O que quer que tivesse sido era real. O frentista me olhou de maneira estranha quando viu meu estado. Perguntou se estava tudo bem e eu, ainda em choque, contei a ele o que havia acontecido.
Ele me ouviu com atenção e seu rosto ficou sério. Sem hesitar, ele disse: "Você encontrou-se o bom. Alguns motoristas já falaram sobre ele. Um espírito que aparece nas estradas, especialmente para os que viajam sozinhos. Dizem que ele carrega a morte com ele." Aquelas palavras ficaram gravadas na minha mente. Voltei ao caminhão, mas não consegui dormir naquela noite. O som daquele grito ainda ecoava na minha cabeça e as marcas no caminhão eram uma lembrança física de que o que eu tinha visto não era uma alucinação. Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite. Ainda sou caminhoneiro, mas carrego comigo o peso daquela experiência. Às vezes, quando estou sozinho na estrada, sinto o mesmo arrepio que senti naquela noite. Não se esqueça de curtir o vídeo. Agora vamos a mais um relato. Em setembro, fiz uma viagem até Myrtle Beach com minha família. Éramos eu, minha mãe, minha irmã, o marido dela e seus 2 filhos. Usamos meu carro e o da minha irmã para transportar tudo. Alugamos uma casa de praia por pouco mais de uma semana e nos divertimos muito. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida entre empregos, tendo acabado de começar 2 novos trabalhos. Estava com pouco dinheiro e preocupado em manter o pagamento do meu carro em dia, então decidi voltar para casa 2 dias mais cedo para tentar trabalhar mais horas. Minha família estava nervosa porque eu planejava sair após o jantar e dirigir durante a noite para chegar em casa. Eles se preocuparam, mas eu os consolei dizendo que ficaria bem e que dirigiria direto para casa, só parando para abastecer e comer quando necessário. Sou uma boa motorista, embora um pouco impaciente, então normalmente vou o máximo possível antes de parar, mas sabia que uma viagem de 12 horas exigiria algumas pausas. Então planejei parar em todos os pontos de descanso para me alongar e ficar alerta. Estava dirigindo pela Virgínia Ocidental. Acho que todos sabem como as paradas de descanso podem ser isoladas à noite, especialmente atravessando montanhas. Parei em um centro de visitantes que anunciava uma lanchonete de fast food. Era muito tarde, entre 1 e 3 da manhã. Eu precisava muito usar o banheiro. Ao chegar, percebi que os prédios com fast food estavam fechados. Então dei a volta no estacionamento e estacionei sob um poste de luz em frente ao centro de visitantes. Ao sair do carro, calcei meus sapatos e olhei em volta. Tudo parecia normal. Verifiquei meu telefone, peguei minha carteira e certifiquei-me de que o carro estava trancado, ouvindo a buzina para confirmar. Caminhando em direção ao centro, vi um homem com um moletom branco parado na entrada. Não dei muita atenção até notar que ele estava me observando de forma estranha. Quando olhei para frente novamente, vi outro homem sentado em um banco do outro lado de alguns arbustos altos. De repente senti que algo não estava certo. Entrei rapidamente, fiz o que precisava no banheiro e antes de sair, liguei para minha amiga. Meu marido estava no trabalho e, por mais absurdo que fosse, senti segurança falando com alguém, mesmo que estivesse a 6 horas de distância. Expliquei a situação rapidamente e pedi que ela ficasse na linha comigo. Ao sair, não vi mais o homem que estava na entrada. Olhei para a direita e vi os 2 homens agora parados perto do banco, aparentemente olhando para frente, mas disfarçando. Vi um casal entrando no centro e tive o impulso de pedir que caminhassem comigo, mas minha paranoia me impediu. Algo estava claramente errado. Caminhei rapidamente até meu carro, explicando à minha amiga que os homens estavam observando. Quando olhei para trás novamente, vi o homem de moletom branco caminhando em minha direção. Contei à minha amiga que ele estava se aproximando. Ao me aproximar mais do carro, percebi que seus passos estavam ficando mais rápidos. Nesse momento, entrei em pânico. Destravei rapidamente meu carro, entrei e, sem pensar, acelerei. No desespero, ao dar ré, acabei atingindo o homem que me seguia. Não parei para ver o que aconteceu. Nem sequer coloquei o cinto de segurança. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Na próxima parada de pedágio, fiz um relato aos funcionários que chamaram a polícia estadual para verificar a área. Eu não parei de tremer por horas e me recusei a sair do carro até chegar em casa. Aterrorizada, só conseguia pensar que, se aqueles homens tivessem agido mais rapidamente enquanto eu estava distraída calçando os sapatos, eu não teria tido chance de me defender. Dando sequência, vamos a mais um relato. Quando criança, desde que me lembro,
A ideia de dormir sozinho me aterrorizava. Toda a minha família sabia disso. Era uma sensação que simplesmente não me abandonava. Felizmente sempre tive meus irmãos em casa, porque, sério, era um medo completamente irracional que me paralisava sempre que havia alguma possibilidade, mesmo que distante, de ficar sozinho em casa. Eu ia parar na casa de um parente. Quando cresci, tive meu primeiro emprego e finalmente fui morar longe da casa dos meus pais, mas ainda assim nunca sozinho. Sempre tive ao meu lado colegas de quarto. Quando meu colega foi embora, voltei para a casa dos meus pais por um tempo. Mais tarde tive a sorte de ter uma namorada que sempre entendeu essa estranha fobia que eu tinha. Fui morar com ela e ela sempre me apoiou. O irmão dela morava muito perto do nosso apartamento e quando ela precisava sair, dizia para ele ficar em casa. Não sei sob quais pretextos ou o que ela inventava, mas ele sempre ficava na sala jogando videogame comigo até muito, muito tarde da noite. Também tenho que esclarecer que na minha casa, quando eu era criança, nunca me explicaram a origem desse medo, mas sempre fizeram o possível para cuidar de mim. Eles nunca agiram como se fosse algo irreal ou absurdo, de forma alguma. Isso sempre me fez acreditar que devia haver algum motivo, mas se eu soube disso em algum momento da infância, já não me lembro. Há algumas semanas, recebemos uma ligação que nos acordou alarmados. Como sempre, um telefonema à meia-noite é preocupante. Era a mãe da minha namorada. O irmão dela havia sofrido um acidente e eles não sabiam como ele estava, nem sabiam para qual hospital o haviam levado. Ela só sabia o pouco que um policial lhe contou por telefone. Minha namorada sabia em que área seu irmão estava, como sempre, e naquele momento saiu de casa para ir procurar Lu junto com sua mãe. Claro que me ofereci para ir com ela, mas nosso carro é daqueles bem pequenos, para 2 pessoas, então se eu fosse só iria atrapalhar. Assim fiquei em casa. Ela saiu tão rapidamente que não percebi até que o silêncio do apartamento tomou conta e me dei conta de que eu estava sozinho. Muito provavelmente passaria aquela noite completamente sozinho naquele lugar. Era tarde demais para ir à casa dos meus pais ou ligar para alguém. Senti que, de alguma forma, a vida havia me levado àquele momento para enfrentar minha fobia, para superá-la naquela noite. Então, fiz isso, fingi que não estava com medo, fiquei esperando que o irmão da minha namorada estivesse bem, que o encontrassem logo, que tivesse sido mal entendido. Tentei adormecer e não pensar, não insistir no medo, até que finalmente meus olhos se fecharam completamente. Meu corpo parecia feito de chumbo, preso na cama, sem conseguir me levantar. Depois de não sei quanto tempo, ouvi a porta. Minha namorada havia chegado, pensei. Queria abrir os olhos, perguntar se estava tudo bem, se haviam encontrado o irmão dela, mas não consegui. Estava muito cansado, eu não conseguia me levantar ou abrir os olhos, só conseguia ouvir e sentir a cama. Estava acordado, consciente, minha mente estava, mas meu corpo não. De repente, a pessoa ao meu lado se aproximou, senti o tecido como se estivesse usando um suéter muito velho, duro e rígido. Então, senti um cheiro horrível, como lixo, e meu nariz começou a escorrer. Eu ouvi tudo. Ouvi como aquela pessoa ao meu lado respirava com dificuldade, como suas mãos se mexiam sobre o colchão. Minutos se passaram, horas se passaram. Isso durou quase a noite toda. Eu dormia por alguns momentos e então percebia novamente que havia alguém comigo. Quando essa pessoa saiu do quarto, fechou a porta e eu fiquei ali imóvel, sem conseguir me mover, sem conseguir reagir, sem conseguir abrir os olhos. Adormeci e acordei com a luz da manhã. Quando minha namorada chegou, a primeira coisa que me veio à mente foi o medo do que senti. Ela me perguntou o que diabos havia acontecido ali, porque percebi que a cama estava cheia de cabelo ao meu lado, cabelo preto, muito comprido e fedorento. Ela me perguntou de onde aquilo havia vindo e eu expliquei o que havia sentido durante aquela paralisia. Mesmo tentando explicar, minha namorada ficou com raiva. Não fazia sentido alguém entrar em nossa casa e deixar aqueles cabelos, mas ela não queria ouvir. Gritou comigo de uma forma que nunca tinha visto antes. Parecia que não era ela. Ela me pediu para sair e acabei voltando para a casa dos meus pais, pelo menos por alguns dias. 3 dias depois, ela veio me procurar em casa, chorando, me pediu para voltar com ela para o apartamento, pois tinha algo para me contar. A primeira coisa que ela fez foi explicar como algo a fez perder o controle naquele momento.
Ela sabia que aquele cabelo não poderia pertencer a uma mulher, mas uma voz, algo dentro dela, parecia mandar me expulsar. Naquela noite, ela sentiu o mesmo medo, a fobia que eu sofria desde criança. Enquanto se preparava para dormir, sentiu um vazio incontrolável no peito, algo que não sabia de onde vinha. Ela tomou alguns comprimidos para dormir e, sem poder abrir os olhos, ouviu a porta. Não fui eu. Um fedor entrou no quarto e algo se deitou ao lado dela. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguia, até que finalmente aquela coisa se levantou. Ela conta que conseguiu abrir os olhos um pouco, sua visão estava embaçada, mas ainda assim conseguiu ver alguém saindo do nosso quarto. Antes de dormir, enquanto pensava em falar comigo, uma voz em sua cabeça dizia que ela não precisava de mim, que tinha que dormir. Pela manhã, quando acordou, viu o outro lado da cama cheio daquele mesmo cabelo preto. Muito cabelo, como se metade da cabeça daquela pessoa tivesse caído. Minha namorada não me procurou, mas não ficou mais uma noite sozinha lá. Ela foi até a casa da mãe. Naquela noite, algo aconteceu no apartamento. Vários vizinhos disseram ter ouvido uma porta abrir e fechar repetidamente. Alguns sabiam que o apartamento estava vazio e 2 vizinhos disseram ter visto algo na nossa janela. Uma mulher de aparência suja e assustadora, sem lábios, sem boca. Pedimos a um padre, amigo do meu pai, que fosse até lá. Ele me conhece desde criança e parece saber de algo, pois me pediu para não me desapegar de Deus. Penso muito no que aconteceu comigo e com minha namorada. Acredito que algo está preso a mim por alguma razão que ainda desconheço. Agora continuamos com o próximo relato. Olá a todos do canal, quero que vocês saibam que gosto muito do seu conteúdo. Acho muitas das histórias compartilhadas aqui realmente impressionantes, por isso quero contar a mim uma história que meu avô sempre me contava. Infelizmente ele faleceu há um ano, mas quero que a história fique sempre na minha memória e é por isso que quero compartilhar. Peço desculpas se algo ficar confuso, não sou um bom escritor, mas farei um esforço para contar para vocês como ele tantas vezes me contou da perspectiva dele em primeira pessoa. Gostaria que todos os que estão ouvindo imaginassem por um momento que vocês são netos do meu avô. Deixem a imaginação fluir como se ele estivesse contando para vocês. Bom, então vamos lá. Lembro-me de quando era criança, tinha cerca de 8 anos quando isso aconteceu comigo e com meu irmão mais novo, que era 2 anos mais novo que eu. Nós tínhamos nossa pequena mãe e meu pai, meu velho, mas éramos muito pobres. Às vezes nem tínhamos o que comer. Lembro-me que meu querido pai trabalhava duro todos os dias no campo para poder trazer algo para comermos, qualquer coisa que fosse, embora muitas vezes meu pai e minha mãe não comessem. Foram tempos terríveis, realmente terríveis. Mas devo confessar que quando criança, a gente acaba não vendo as coisas da forma que vemos quando crescemos. Apesar de todas as dificuldades que tínhamos, eu era muito feliz ao lado do meu irmão. Como toda criança, nós não víamos além do que realmente estava acontecendo, só queríamos brincar. Mas então, do dia para a noite, tudo piorou. Meu pai caiu de cama, infelizmente um escorpião o picou enquanto estava no campo, e após complicações meu pai morreu. Lembro que minha mãe chorava todas as noites. Isso me deixou muito triste. Filho, mas o que eu poderia fazer, tendo apenas 8 anos? Meu pai mal havia me ensinado a pegar em uma enxada. A situação piorou e dias ainda piores chegaram até nós. Mas minha mãe, como a mulher forte que sempre foi, começou a se movimentar em busca de trabalho, um dia após o outro, até que encontrou um como tecelã. O ruim é que esse trabalho ficava muito longe de onde morávamos, mas não havia outro jeito. Lembro-me muito bem que ela saía muito cedo e voltava muito tarde. Quase não a víamos mais, porque quando ela saía, ainda estávamos dormindo, e quando voltava, já tínhamos ido dormir. Foi em meio a esse perrengue que ela me disse que eu tinha que cuidar do meu irmão mais novo, que agora eu era o homem da casa. Ficamos assim por alguns meses, até aquele maldito dia chegar. Meu irmão não conseguia dormir naquela noite. Lembro-me de vê-lo conversando e ele me disse que havia falado com nosso pai. Eu sabia que era impossível e acreditava que ele ainda não conseguia assimilar a morte do nosso pai. Então decidi ignorar. Já estava adormecendo de novo quando ouvi a porta da nossa casinha bater, como se tivesse sido fechada com muita força, quase com a intenção de derrubar.
Levantei-me e percebi que meu irmão não estava mais comigo. Corri o mais rápido que pude e, com medo, saí para procurá-lo. Consegui ver que ele se dirigia para a floresta próxima à nossa casa. Corri e entrei na mata para encontrá-lo, mas não conseguia. Lá estava eu procurando até que também ouvi a voz do meu velho, mas a voz parecia muito grossa. Comecei a seguir aquela voz e agora eu estava procurando meu pai. Finalmente vi quem estava fazendo aquela voz. Vi uma mulher, o formato de uma mulher negra com cabelos grandes, mas eu não conseguia distinguir seu rosto. Meu irmão estava perto dela, ao seu lado, e eu estava hipnotizado. Gritei com ele e ele se virou para me olhar. Lembro-me de tudo muito bem. Você não sabe o tamanho da dor. Posso me lembrar de tudo claramente. Foi minha culpa. A mulher agarrou meu irmão pelo pescoço e o arrastou para a escuridão. Meu irmão gritou comigo pedindo ajuda. Eu estava tão assustado. Eu tinha apenas 8 anos. Eu não sabia o que fazer. Dói pensar que meu irmão achou que eu o abandonei, porque não o ajudei. Se eu fosse um bom irmão, deveria ter cuidado dele e assim não teria vivido minha vida toda com essa culpa. A culpa do meu descuido sempre esteve em meu coração. Meu querido irmãozinho, espero que um dia ele me perdoe. Naquela noite, quando voltei para casa, minha mãe já estava lá preocupada, como era lógico. Ela chegou e não nos encontrou em casa. Ela me viu chorar e eu tive que confessar o que havia acontecido. Lembro-me de como as lágrimas dela não paravam de cair, de como a pobre coitada foi destruída. Depois de alguns dias, saímos de nossa casa e fomos morar com um parente. Apesar da dor que sentíamos, continuamos nossas vidas. Pouco depois, ela me confessou que certamente nunca mais encontraríamos meu irmão. Não conseguia acreditar. Essa é a história do meu avô. Ele morava numa humilde casinha, onde se dedicava a cuidar dos seus leitões. Cada vez que íamos visitá-lo, ele me contava histórias, mas nenhuma tão dolorosa quanto esta. E hoje compartilho com vocês em homenagem a ele. Agora vamos para o próximo relato. Meu nome é Edson, tenho 47 anos e passo a maior parte da minha vida na boleia do caminhão. Já vi muita coisa na estrada. Acidente feio, gente pedindo ajuda onde não devia, animal atravessando de repente. Mas tem um trecho no interior do Paraná que eu evito sempre que posso. A PR-182, perto de um lugar chamado São Miguel do Iguaçu, às vezes não tem jeito, o cliente quer carga rápido e o GPS manda por lá. Mas depois do que vivi naquela noite, nunca mais passei por ali tranquilo. Era fim de julho, frio, seco, céu limpo demais para ser confortável. Eu vinha de Cascavel, rumo a Paranavaí, levando uma carga de maquinário agrícola. Peguei aquele trecho depois das 11, já devia ser quase 1 da manhã. Estrada estreita, mal iluminada, mato alto dos dois lados, parecia que o mundo tinha acabado ali. Eu sempre digo que o silêncio da madrugada na estrada tem peso. A cabine fica abafada, o motor embala num ritmo que mais embala a cabeça do que acalma, a solidão começa a te cutucar de leve, e se você vacilar, ela entra de vez. Estava numa reta longa, sem sinal de ninguém, há uns bons 20 minutos, foi quando vi um vulto cruzar a pista uns 50 metros à frente. Achei que fosse bicho veado, capivara, sei lá, reduzi no reflexo, mas o que apareceu nos faróis me fez pisar no freio de um jeito que quase perdi o controle. Era grande, muito grande. Caminhava meio abaixado, as costas arqueadas, como se tivesse peso demais para sustentar. O corpo era todo coberto por pelo escuro, comprido, desgrenhado, como se nunca tivesse visto um banho. Mas o que me travou foram os braços longos demais, pendiam até quase encostarem no chão, e o rosto, ele virou devagar, não com o susto de um bicho pego de surpresa, mas como se já soubesse que eu estava ali. Os faróis bateram direto na cara dele. Era quase humano, mas o focinho era alongado, meio torto, a pele do rosto esticada, de um jeito que parecia errada. Os olhos claros parados em mim. Não sei explicar o que senti naquele instante. Não foi só medo, foi como se alguma coisa antiga, errada, estivesse olhando para dentro de mim. Ele parou bem no meio da pista. Eu também parei. A cabine ficou em silêncio total, só o motor resmungando baixo. A mão que segurava o volante começou a tremer. Não me mexi, não sabia o que fazer. Não podia dar ré, não dava para sair da estrada. Fiquei ali, encarando aquela coisa. Depois de uns segundos ou minutos, sei lá, ele deu 2 passos para trás, como se estivesse me deixando passar. Mas sem tirar os olhos de mim, passei devagar.
Cada metro parecia levar uma eternidade. Quando alinhei com ele, senti uma vontade absurda de acelerar e ir embora. Mas alguma coisa dentro de mim dizia para não provocar, para não mostrar medo. Então continuei no mesmo ritmo. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava lá, parado. A cabeça virou devagar, me acompanhando. Parecia que ainda me via, mesmo quando a estrada começou a sumir entre as curvas. Cheguei no posto de combustíveis quase 2 horas depois. Parei, fui direto para o banheiro e lavei o rosto umas 3 vezes. Não falei nada com ninguém. Nem dei bom dia. Só abasteci, tomei um café e fiquei esperando amanhecer antes de seguir viagem. Aquela noite me deixou com a sensação de que eu tinha visto algo que não devia, algo que a estrada guarda para quem fica tempo demais sozinho por ela. Não falei disso nem para minha mulher na época. Só anos depois, num bar em Maringá, contei para um colega que tinha rodado muito por aquela região. Ele não riu, não duvidou, só disse: "Você passou pelo trecho dos fundos. Aquela parte da mata não é de hoje. Aquilo lá é velho, Edson. Muito velho." E depois disso mudou de assunto, como se tivesse dito tudo o que dava para dizer. Desde então eu respeito muito mais certas estradas. Tem lugar que parece não ter dono, mas tem. E a gente só passa com permissão. Não é toda noite que algo cruza seu caminho. Mas quando cruza, você sabe. Sabe que viu o que não devia. E aquilo também viu você. E às vezes, só às vezes, não é só a estrada que te acompanha no retrovisor. Chegamos ao fim dos relatos de hoje. Meu muito obrigado a todos que assistiram, em especial aos inscritos do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, amigo Raul.